Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em você, esteja com você. Amados, eu quero agradecer a todos vocês que viram, que assistiram o último vídeo, a grande multidão. Falar desse tema do Apocalipse não é uma coisa fácil, porque especialmente o capítulo 7 fala de um grupo de pessoas que estarão com Deus. Significa que eles foram vencedores. E nós não podemos sair do Apocalipse sem falar da graça de Deus, antes de Deus apresentar os grandes vencedores, os vivos, que ficarem até a vinda de Jesus Cristo, 144 mil, e os ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Deus apresenta a graça. Nenhuma praga cairá sobre a terra, nenhum juízo cairá sobre a terra, antes de Deus selar, oferecer a graça salvadora a todos os seus filhos, a todas as pessoas. Deus não é seletivo, Deus é inclusivo. Então, o Apocalipse 7 apresenta os vencedores. É o capítulo dos vencedores. Mas por que existem derrotados? No capítulo 6 fala dos derrotados, capítulo 20 e 21 apresenta os derrotados. Porque rejeitaram a graça. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10 fala, capítulo 2 também fala daqueles que pisam na graça, rejeitam a graça, desprezam a graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa graça do capítulo 7, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. Muito obrigado a você por assistir meus vídeos. Muito obrigado a você por compartilhar esses vídeos. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Se você cancelou sua inscrição, se você ainda não se inscreveu, por favor, repense, porque o Espírito Santo com certeza está motivando você a fazer a sua inscrição. E se você já fez e desistiu ou cancelou a inscrição, o Espírito Santo está muito triste com você, porque foi através do Espírito Santo que você se inscreveu no canal. Eu sempre digo no meu canal, esse canal é um canal do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo moveu você para se inscrever, não duvide, se inscreva, participe do canal, comentando, deixando like, compartilhando, assistindo o vídeo até o final, porque é só bênção na sua vida. É para o seu crescimento espiritual. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti, meu Deus, desejamos viver eternamente. Tu és Deus, Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és onipresente, Tu és eterno, Tu és imutável, Tu és Deus. E nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar. Ou melhor, Senhor, queremos, quem sabe, estamos precisando, renovar o nosso altar, reedificar o nosso altar, renovar as chamas vivas do nosso altar. O altar da comunhão, da entrega, da dedicação, da consagração, da santificação. Por favor, aceite a gente e neste momento queremos te pedir que coloque a nossa vida em Tuas mãos. Coloque a cada um de nós em Teus braços de amor e assista-nos em nossas necessidades. É verdade que o Senhor só nos dá o que nós precisamos. Então, Senhor, vê as nossas necessidades, vê o que está incomodando a nossa alma e refrigera a nossa alma com a Tua bênção, Senhor. Aceita a cada um dos Teus filhos que assistem a esta mensagem, aceita a cada um de nós. Visite a nossa casa, visite o nosso coração, visite os nossos sonhos, nossos anseios, nossos fracassos e ajuda-nos, ó Deus, a escrever uma nova história contigo.
Fale ao nosso coração agora. Queremos ouvir a tua voz e queremos te agradecer também por esta graça, a graça maravilhosa que o Senhor estendeu a todo ser humano para a salvação. Porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, o Senhor tem prazer em que todos sejam salvos. Então, Senhor, ajude-nos a entender essa mensagem, ajude-nos a compreender a tua palavra, ajude-nos, ó Deus, a entregar inteiramente a nossa vida no teu altar. Toma-nos hoje para sermos teus e abençoa-nos. Ilumina-nos agora ao estudar a tua palavra. Com o bom Espírito Santo nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 7, porque eu li na última mensagem apenas a partir do versículo 9, mas Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 5, tem uma outra mensagem. E você já sabe qual é o tema dessa mensagem. A graça de Deus estendida a todo ser humano. E essa graça, ela é confirmada com um selo. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Deus agora coloca em você um selo. Tá bem? Deus coloca em você um selo. E para confirmar que você é dele, para confirmar que você vai ser salvo na vinda de Jesus Cristo. Lógico que o selo pode ser perdido, né? Deus não é um Deus arbitrário. Ele não força ninguém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que Deus está do lado de fora da nossa vida, batendo a porta, pedindo entrada. Se a gente abrir a porta, se a gente der lugar a Deus, Ele vai fazer um grande milagre em nossa vida e Ele vai confirmar, através do Espírito Santo, que você é dele. Ele vai colocar em você o seu selo. Tá bem? E nós vamos entender um pouquinho mais a questão desse selo aqui, porque esse selo de Apocalipse 7, muita gente tem entendido que é a lei de Deus. E é verdade. Embora a gente não pode dizer que também não é o Espírito Santo. Tá bem? O selamento, ele é duplo. Nós somos selados com o Espírito Santo e somos selados com a verdade. Então leia comigo Apocalipse capítulo 7, porque Deus oferece aí, nesse selo, Deus está oferecendo a graça. O selo é para confirmar que você aceitou o Evangelho, que você escolheu a Deus como seu Pai, escolheu a Deus como seu Deus, como aquele que é digno de adoração, como aquele que é digno de ocupar um lugar inteiramente em teu coração. Ou seja, você abre o coração a Deus e então Ele oferece o selo. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Deus oferece o selo a todo aquele que o aceita. Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 1. O tema é polêmico, mas é o Apocalipse. E o Apocalipse, eu costumo dizer que são revelações de esperança. A gente encontra a graça de Deus no Apocalipse. Muita gente olha para o Apocalipse como um livro de pragas, de bestas, de tragédias, de fim do mundo, de destruição. Mas eu olho para o Apocalipse e eu vejo no Apocalipse só a graça. Para começar o capítulo 1, por exemplo, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto para a salvação de toda a humanidade. Capítulo 1 já apresenta a graça. Capítulo 2 e 3 apresenta mais uma vez um Deus preocupado em cuidar de seus filhos. Leia o capítulo 2 e capítulo 3, Deus está interessado em seus filhos, tanto é que Deus diz, o teu caminho não é bom, as tuas atitudes não são boas diante de mim, e eu quero que você mude, eu quero que você se arrependa. É um Deus interessado em cada ser humano. Capítulo 4 apresenta a visão do santuário. Aí começa a visão de juízo. Lógico que Deus tem que julgar. E eu disse na mensagem anterior que quem é julgado não é o mundo. Quem são julgados são aqueles que aceitam a Deus.
Por quê? Porque diante do universo, Deus vai levar pessoas para o céu. E como é que Deus pode levar pessoas para o céu sem Ele confirmar, sem Ele mostrar diante do universo que elas são dignas? Apocalipse capítulo 7 diz que essas pessoas que estão diante de Deus, elas são dignas. Por quê? Porque elas lavaram as suas roupas no sangue de Jesus Cristo. Elas purificaram e embranqueceram o seu caráter, sua personalidade no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, elas se vestiram da justiça de Jesus Cristo. Nós não temos justiça própria, mas nós nos revestimos da justiça de Jesus Cristo. Então, diante de Deus, nós somos justos. Então, Deus quer provar para o universo que Ele vai salvar pessoas. E aí, como é que Ele vai mostrar isso? Através da justiça de Jesus Cristo imputada em cada pecador. Só que essa justiça imputada, ela é oferecida gratuitamente a todo ser humano. Essa é a questão. Então Deus não está interessado em destruir ninguém. Aí, Apocalipse capítulo 7 começa dizendo, depois daqueles dias, depois disto, João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Observe que a extensão é toda a terra, os 4 cantos da terra, ou seja, a terra está toda englobada no cuidado de Deus, porque os anjos estão nos 4 cantos da terra. Ou seja, Deus é onipresente. Então, em cada canto deste mundo, Deus está ali, observando cada ser humano. Diz o Salmo 33, que Deus esquadrinha os corações. Isaías também fala que Deus examina o coração. Jeremias diz que Deus examina o coração. Então Deus está, Salmo 14 diz que Deus está olhando para cada ser humano, interessado em que cada ser humano comece a buscar a Deus de todo o coração. Então Ele está do lado de fora, pedindo lugar em nosso coração. Então essa é uma graça extensiva. Observe que o texto está dizendo, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A graça salvadora de Deus é extensiva a todo ser humano. Ninguém fica de fora. Não existe seletividade em Deus. Existe graça oferecida, abrangente a todo ser humano. E aí diz, esses 4 anjos, eles têm uma função, uma missão, conservar os ventos da perseguição, os ventos da destruição, os ventos da maldade. Ele tem esses anjos estão cuidando da terra para que Satanás não extermine o ser humano antes de Deus oferecer a cada um deles a graça salvadora. Leia comigo o versículo 2. Diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado a autoridade para fazer dano à terra, ou para soltar os ventos da maldade, não é? Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora, observe a expressão. Eu gosto dessa expressão aqui, até. Por quê? Porque aqui Deus ele não se limita. Deus não é limitado. Mas ele se coloca numa posição de esperar. Apocalipse 3:20 diz que Deus está na porta batendo. Então ele não força a porta, mas ele espera. Ele espera que você ouça. Ele espera que você aceite, ele espera que você abra a porta, ele espera que você convide-o a entrar para fazer um banquete junto com você. É maravilhoso quando você começa a ler um texto da Bíblia e você começa a perceber os detalhes do texto. Primeiro, nós temos 4 anjos aqui, que pode não ser literal, não é? Mas, e também não significa que são anjos literais. O número 4 não é literal e também não pode ser que não seja anjos literalmente cuidando dos 4 cantos da terra. Para começar, não tem nada a ver isso aqui, né? Mas
a gente tem que pensar que Deus está ao redor da terra. Ou seja, ele está em todas as áreas da terra, observando, cuidando e oferecendo a sua graça a cada pecador. 4 anjos significa os 4 cantos da terra. Ninguém fica de fora. Todo mundo está incluído no projeto de Deus. Todo mundo está destinado, observe, a expressão é essa mesmo, destinado à graça de Deus. Você duvida disso? Leia comigo, vamos ler 2 textos da Bíblia. Volta uma página aí, você vai achar João, 1 João, capítulo 2. Você vai achar umas 3 ou 4 páginas, você vai achar 1 João, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, ó, ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Essa é a graça de Deus apresentada no Apocalipse. Tem 4 anjos segurando os ventos da perseguição, os ventos da maldade. E se Deus retirasse a sua mão, se a terra fosse completamente entregue a Satanás, o que seria do nosso planeta? Se hoje Satanás age, ele governa este mundo com rédea, e acontecem tantas tragédias, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que acontecem em vários países do mundo todo, aí furacão, tempestades, terremotos, maremotos, desastre em estradas, no ar, aviões que caem, carros que batem e aí morrem tantas pessoas por ano, chega a morrer mais de 30 mil pessoas por ano em acidentes automobilísticos. Hoje morre uma pessoa a cada 20 segundos por arma de fogo. Então, se Satanás hoje ele governa com rédea, os 4 anjos são aqueles que retêm, que limitam as ações do diabo. E tantas coisas ruins estão acontecendo. Imagine se Deus tirasse o freio, se ele soltasse a mão e ele desse liberdade total ao diabo. Quando Satanás pediu liberdade para tentar a Jó, Deus primeiro permitiu que ele tirasse os bens de Jó, tirasse aquilo que estava fora do alcance de Jó. E depois Satanás não estava satisfeito, disse para Deus, eu quero tocar nele, eu quero a vida dele. E Deus disse, não, você vai tocar nele, eu deixo você tocar nele, agora você não pode tirar a vida dele. E aí Satanás fez tudo, usou 3 amigos de Jó para acusá-lo de tudo. Se você ler as falas de Bildade, Zofar e o outro, você vai ver que os cabras depredaram mesmo a Jó. Na verdade não eram eles. Inclusive no capítulo 4, um deles chega a dizer que viu um espírito, né? Outro chega a dizer que o espírito passou por ele, que o espírito soprou no seu ouvido. Então Satanás estava ali, mas ele estava com rédea. Satanás age nesse planeta hoje, meu querido, causando grandes tragédias, justamente para você não acreditar em Deus, não confiar em Deus, não buscar a Deus. E ele acusa Deus de tudo de ruim que está acontecendo aqui. E, inclusive, muitos cristãos dão voz ativa ao diabo quando diz que Deus quis assim. Foi a vontade de Deus. Foi plano de Deus. Você está aplaudindo as ações do diabo. Agora, a graça de Deus é tão grande que ele sabe que Satanás está aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Vamos ler Apocalipse 12, 10. Depois a gente vai ler outro texto lá de Tito, capítulo 2. Mas leia comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Olha o que está escrito, meu querido. Ai da terra, porque o diabo desceu até vocês. Versículo 12, desculpe, tá? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, cheio de raiva, de ódio. O ódio dele é contra Deus.
Mas ele não pode ferir a Deus, ele não pode tocar em Deus. Então ele vai tocar na gente. Ele vai fazer maldades aqui neste mundo para poder eu e você achar que é obra de Deus. Ah, se Deus fosse bom, se ele realmente me amasse, ele não permitia que isso acontecesse comigo. Ora, meu querido, Deus é tão bom com você que ele envia 4 anjos. Diz o livro de Apocalipse, né, que não é 4 anjos literal não, tá? São muitos anjos. Deus envia anjos para cuidar da gente. Anjos. Salmo 34, versículo 7, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos servos de Deus e os protege. Então Deus envia anjos, mas Deus não impede as tragédias, Deus não impede as vicissitudes, as angústias, os problemas. Esse grupo dos vencedores de Apocalipse 7, eles são vencedores porque eles simplesmente confiaram em Deus, apesar das tragédias, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Lembra de Daniel e seus companheiros? Daniel preferiu o quê? A cova dos leões a negar a Deus. Ananias, Misael e Azarias preferiram a fornalha a adorar uma imagem feita por Nabucodonosor. Meu querido, a graça é oferecida a todo ser humano porque Deus quer salvar a todos. Agora Deus não força a porta. Ele fica do lado de fora batendo. Se você ler Tito, capítulo 2, versículo 11, você vai ver que a graça de Deus é oferecida a todos os homens. Versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus não é seletivo. 4 anjos representam uma totalidade. Deus é um Deus abrangente. Todos os povos da terra estão destinados à graça de Deus. E Deus agora oferece essa graça através de Jesus Cristo. Tanto é no capítulo 7 aí, a gente encontra que os servos de Deus, eles lavaram as suas vestes. Eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, a graça de Deus oferecida a todo pecador. Todo aquele que estará no reino dos céus, desde Abel. Por que não Adão e Eva, Renivaldo? Porque Adão e Eva teve o privilégio de viver antes da graça. Eles tiveram o privilégio de viver em um mundo perfeito sem pecado. Lógico que eles foram salvos pela graça. Mas, desde Abel, o primeiro dos profetas aí, que começou a clamar e a dizer que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado. Então, desde Abel até o último sobrevivente neste planeta, todos que estarão no mar de vidro do Apocalipse capítulo 7, diante do trono de Deus, junto com a grande multidão e os 144 mil, todos serão salvos pela graça de Jesus Cristo, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E para quantas pessoas Deus ofereceu essa graça? Tito 2,11 diz para todo ser humano, a todos os homens. E 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que é para todo mundo. Não é só para os justos. Jesus Cristo não morreu pelos justos. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E quantos nesse planeta são pecadores? Todos somos pecadores. Então Deus, Ele está interessado em salvar. Então os anjos seguram. Apocalipse 16 vai falar de 7 pragas. Apocalipse 13 fala de união das igrejas e de 2 bestas que vai trazer fome, vai trazer miséria, vai trazer perseguição, luta, guerra. Armagedon, capítulo 17 fala do Armagedon. Então nós temos que cuidar, meus queridos, porque nesses dias finais as coisas não vão melhorar. Não espere que a sociedade seja ajustada por um sistema político.
ou por um sistema religioso, e que o ser humano vai encontrar a harmonia perfeita, vai ter o fim das doenças, o fim das guerras, o fim do sofrimento, através da tecnologia, ou através da ciência, ou até mesmo através da religião, através da política. Isso não é verdade, isso nunca vai acontecer. Ao contrário, essas coisas vão acontecer assim. Vão se juntar poder político, poder religioso e poder místico, e vão se juntar, formar um poder só, que é o poder da besta, poder de Satanás, dado a uma autoridade humana que vai deter poder político, místico e religioso. E esse poder, ele vai exigir obediência. Ele não vai exigir, não vai oferecer o livre-arbítrio, não. Aliás, o livre-arbítrio nos sistemas de governo do mundo inteiro nunca existiu. Nunca existiu, por favor. Mesmo nas democracias não existe liberdade. Você não é livre, de jeito nenhum. Por exemplo, no Brasil, você pode ficar sem votar? Não, você vai pagar uma multa. Você pode perder alguns privilégios, você não pode mais abrir uma conta, você não pode fazer um empréstimo, você é forçado a votar. Então você não é livre. Para com isso. Então Deus é o único que oferece liberdade. Você quer? Tudo bem, eu dou a você a vida eterna. Você não quer? Tudo bem, você escolhe outro caminho, e o outro caminho é morte eterna. Deus é o único que oferece liberdade, plena liberdade do ser humano escolher de que lado quer ficar. Nós vimos na mensagem anterior, por exemplo, que os servos de Deus, todo aquele que foi selado, que está no mar de vidro, a grande multidão, os 144 mil, eles escolheram um objeto de adoração. Eles escolheram a Deus como seu Deus. Eles adoraram a Deus, o Criador de todas as coisas. Então isso é liberdade. Agora, você vive num país em que, se você não pagar os seus impostos, você tem seus bens retidos. Se você vive num país que, se você escolher não votar, você é punido. Então isso não é liberdade. Então todos os países é a mesma coisa, não existe um. Então essa arbitrariedade, ela vai ser muito mais efetiva, vai se impor obediência forçada às instituições religiosas, políticas e místicas. Leia Apocalipse capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 16 e 17. Você vai ver que existe aí uma proposta universal de união entre os três espíritos para a adoração da besta, e aquele que não quiser adorar a besta, aquele que não quiser seguir os mandamentos humanos para seguir os mandamentos de Deus, esses aí serão perseguidos, maltratados e até mortos. Vão perder seus bens, não vão poder comprar e nem vender. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. Percebe? Então Deus, ele oferece uma graça extensiva e livre. Você não precisa se sentir forçado a aceitar. Todo aquele que estará lá, ele voluntariamente escolheu a Deus como seu Deus, e eles simplesmente participarão do reino de Deus, porque eles escolheram adorar somente a Deus. Daniel preferiu a cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias preferiram a fornalha a negar a aceitar outro Deus que não fosse Jeová. E aí, meu querido, Apocalipse capítulo 7, Deus agora oferece um selo. Como é que eu sei que eu pertenço a Deus, Renivaldo? Então Deus, ele coloca o seu selo no ser humano. Vamos ler Isaías capítulo 8. E aí você vai perceber que Deus, ele oferece selo. Isaías capítulo 8, Deus oferece um selo, e o selo é para identificar os seus filhos. É para marcar mesmo os seus filhos. Isaías capítulo 8. Vamos ler Isaías capítulo 8, versículo 16.
Isaías capítulo 8, versículo 16, diz assim, ó, resguarda o testemunho. Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 12, capítulo 19, fala desse testemunho, que é o espírito da profecia. Né? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Percebe? Então Deus tem um selo, Apocalipse capítulo 7, e aqui está dizendo que é a lei de Deus. E algumas pessoas, assim, dos mais conservadores, eles chegam a dizer que aqui é o sábado, tá bom? E eu costumo dizer, e eu creio assim, que aqui está se referindo a toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus, toda a Torá, todos os 5 livros de Moisés. A aliança que Deus fez com Israel é o selo. A lei de Deus é o selo. Lógico que o sábado, no conflito entre Satanás e Deus, o sábado será uma pedra de toque. Por quê? Porque o sábado é a pedra de toque, Renivaldo? Por quê? Primeiro, o sábado é o único mandamento que identifica a Deus como Criador. E Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e 7, fala que a gente precisa adorar o Criador. O sábado identifica o Criador. O sábado identifica o território pertencente a Deus. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou todas as coisas. Então todo o universo é propriedade de Deus. Inclusive o sábado é propriedade de Deus. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 apresentam o sábado como uma propriedade de Deus. E Isaías capítulo 58 também, verso 13, diz que Deus é o Senhor do sábado. Ele é o proprietário do sábado. E terceiro, o sábado, ele identifica quem é o verdadeiro adorador. O sábado, ele representa o território, ele representa o Criador, ele representa o, digamos assim, o servo de Deus. Então, se você quiser colocar Apocalipse 7 como o sábado como um selo de Apocalipse 7, você pode colocar. Só que ele é limitante. Por quê? Porque o sábado, ele está no coração dos 10 mandamentos. Mas o sábado também, ele é um mandamento que identifica Deus como Criador, identifica Deus como proprietário, identifica Deus como Senhor dos seus filhos, como aquele que realmente governa o ser humano. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do Senhor teu Deus é propriedade. E aí diz, porque ele criou todas as coisas, né? Criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e no sábado ele descansou. Por isso o Senhor escolheu o sábado para identificar os seus filhos. Leia comigo Ezequiel capítulo 20. Ezequiel agora, capítulo 20. Ezequiel 20. Versículos 12 e versículo 20. Foi Deus que escolheu o sábado para a identificação dos seus filhos. Versículo 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor deles. No verso 20 diz: eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus é Senhor da minha vida e é Ele que me santifica. Então o sábado,
em Apocalipse é perfeitamente aplicável ao selo. O selo de Apocalipse capítulo 7 pode ser colocado, eu costumo pensar, de forma mais abrangente. Toda a lei de Deus é selo. Lógico que no final, o sábado vai ser o diferencial em quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. O sábado é esse diferencial. Eu vou ler os dois textos direitinho de Ezequiel, para que você perceba direitinho. Verso 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Versículo 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, como é que eu vou saber quem pertence a Deus e quem não pertence, Renivaldo? É pela observância da lei de Deus. Isaías capítulo 8, verso 16. Mas hoje existe um grupo de pessoas mais conservadoras que elas colocam Apocalipse 7, versículo 3, esse selo aí como sendo o sábado. Eu acredito que hoje o sábado ainda não é esse selo. Acredito que hoje a verdade de Deus, a sua palavra, que é a verdade, a lei é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Deus é a verdade, todos os mandamentos são a verdade, a própria palavra de Deus é a verdade, é o selo. E eu tenho que ser selado com a verdade. Efésios capítulo 2, capítulo 1 fala disso, né? Nós temos Coríntios também que fala que a gente é selado com o Espírito Santo. Mas Efésios capítulo 2, capítulo 1, versículo 13, diz assim, olha: em quem vocês estão, depois que vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, a verdade, né? Eu vou ler o texto direitinho. Em quem vocês agora estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, Apocalipse capítulo 7 também pode ser colocado como um selo o Espírito Santo. Mas a mensagem do capítulo 7 de Apocalipse, meu querido, é a graça. Se o selo é o sábado, se o selo é a lei, se o selo é o Espírito Santo, isso nem é relevante. Porque, na verdade, o que Deus está interessado é em você. É em selar você. E tanto é que ele retém os ventos, ele retém a perseguição, ele retém a maldade, ele retém as ações do diabo para dar a você a oportunidade da salvação. Agora, uma vez que eu aceitei a salvação, e eu não posso aceitar a salvação sem a influência, sem a ação direta e poderosa do Espírito Santo, então, Apocalipse 7, eu posso começar dizendo que a primeira interpretação do texto deveria ser que o selo aqui é o Espírito Santo. Porque é ele que me sela para a salvação. É ele que me identifica como filho de Deus, como filha de Deus. E depois, ele vai marcar o Renivaldo, ele vai confirmar o Renivaldo como um herdeiro do céu. Como é que isso acontece? Através da lei. Eu vou entrar em aliança com Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Capítulo 8 também fala, mas eu gosto do capítulo 10 de Hebreus, porque ele é bem específico a respeito dessa questão do Espírito Santo e da lei. Né? Verso 16 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no coração deles a minha lei,
e no seu coração as inscreverei. Agora, como é que Deus faz isso? Como é que Deus coloca a lei? Leia o versículo 15. Diz assim: nisto dá testemunho o Espírito Santo, porquanto ele disse. Não é? Então, é o Espírito Santo, meu querido. No verso 14 diz que é o Espírito Santo que nos aperfeiçoa, que nos santifica. Então, o Espírito Santo é o agente de Deus para operar em mim conversão, purificação e santificação. E agora que o Espírito Santo vai fazer isso, ele não vai trabalhar contrário à palavra de Deus. Então, agora ele vai selar o coração dos filhos de Deus com a verdade. O selo de Deus é a verdade. Agora, vai chegar o tempo, vai chegar o dia, Apocalipse 13 a 17, fala que vai vir um período em que a lei de Deus será colocada na berlinda, ou seja, Deus vai ser colocado em xeque. Então, os homens vão mudar as leis de Deus. Vão começar a ensinar doutrinas espúrias, doutrinas de demônios. E agora você, nesse tempo aí, de Apocalipse 13 a 17, nesse tempo você vai ter uma identidade específica. E essa identidade não é só o sábado, mas o sábado é o ponto-chave. Por quê? Porque todo ser humano será forçado a guardar o primeiro dia da semana, a santificar o primeiro dia da semana, forçado por leis humanas que contrariarão a lei de Deus. Agora, se você está selado com a lei de Deus em seu coração, Apocalipse 7, você não vai ter medo, porque você está salvo em Jesus Cristo. Você está sendo purificado, santificado pelo sangue de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Agora, a mensagem de Apocalipse 7, o selo não é relevante. Por quê? Se eu saber que o sábado é o selo, se eu saber que a lei é o selo, saber que o Espírito Santo é o selo, isso não muda nada. O que muda é você ser salvo. O que muda é você estar no mar de vidro da Canaã celestial, da Nova Jerusalém, da Sião de Deus. Você vai estar no Monte Sião com Deus. Então você precisa receber a graça. Porque somente aquele que recebe a graça recebe o selo. O selo não é colocado nos perdidos. O salvo é que recebe o selo. Os vencedores é que são selados. Quem vai estar no mar de vidro, quem vai estar no Monte Santo, quem vai estar diante do trono de Deus? Os selados. E por que eles foram selados? Porque foram salvos, purificados, embranquecidos pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda Apocalipse 7 simplesmente com essas duas questões. Primeiro, Deus oferece uma graça salvadora a todos. E depois ele vai colocar um selo nos salvos. Que eu acredito é a lei de Deus. Inclusive, os salvos guardarão o sábado. Leia Hebreus capítulo 4, os salvos guardam o sábado. Não importa o credo que você siga, não importa a igreja que você frequente. A Bíblia apresenta que os salvos, Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20, apresenta os salvos como aqueles que santificam o sábado. Hebreus capítulo 13 e capítulo 4 oferece que há um descanso para o povo de Deus, para os filhos de Deus, os salvos, guardando o sábado. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, apresenta o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, apresenta o remanescente, o povo de Deus, os salvos, guardando os mandamentos de Deus. Então percebem? Os salvos guardam a lei, porque a lei está gravada em seu coração. Os salvos guardam o sábado, por quê? Porque ele é filho de Deus, ele tem uma identidade, ele é propriedade de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, né? Verso 16, diz que nós somos santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Então, os salvos, eles vão obedecer à palavra de Deus, à verdade de Deus.
o selo de Deus. Eles vão ter o selo de Deus. Agora a pergunta é, você está salvo? Você já aceitou essa salvação? Por que muita gente está hoje na igreja verdadeira, a igreja adventista do sétimo dia, e não é salva? Está escrito na Bíblia. Leia Coríntios, capítulo 11. Jesus Cristo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 2. Guardar os mandamentos de Deus. Então, primeiro você tem que estar salvo para poder você ter o selo, para você ser selado. Primeiro você tem que aceitar a Jesus Cristo como Deus, como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. E aí Deus coloca em você o selo dele. Tanto é que Hebreus, se você ler de novo Hebreus capítulo 10, está escrito assim, depois disto, depois que eu abraço a graça, depois que eu aceito a graça, depois que eu experimento a graça, agora Deus coloca em mim a responsabilidade da obediência aos mandamentos. E Ele crava os mandamentos dele em meu coração, em minha mente, para que eu, pelo Espírito Santo, obedeça a sua palavra. Meu querido, Deus no Apocalipse apresenta o grupo dos vencedores. E o grupo dos vencedores é todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador do seu coração. Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você já aceitou Jesus Cristo como Salvador pessoal? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio. E o Senhor colocou nele a autoridade de salvar a cada um de nós. Diz Hebreus capítulo 7, versículo 25, que ele pode salvar perfeitamente a todo aquele que se aproxima dele, porque hoje ele vive para interceder por cada um de nós. Portanto, meu Deus, ajude-nos hoje a correr para Jesus Cristo, a abraçá-lo como Deus e Senhor da nossa vida. Ajude-nos hoje, Senhor, a abraçar essa graça salvadora e que o Espírito Santo coloque a tua lei em nosso coração. Coloque a tua verdade em nossa vida para que a gente possa viver a eternidade aqui. Porque a eternidade será uma realidade para os vencedores, mas ela vai ser uma realidade para aqueles que experimentaram a graça aqui. Então, Senhor, coloca a tua graça agora em nosso coração. Ou melhor, Senhor, permita-nos abrir o coração, rasgar o coração, para que o Senhor faça um milagre e coloque em nós a tua presença, a tua glória, a fim de glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome. Toma-nos para sermos teus hoje. E ajude-nos, ó Deus, a ter um coração obediente à tua palavra, à tua santa lei. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.